O filho não gostava de morar na casa do pai. Isso era por causa da constante irritação de seu pai. Você está saindo da sala sem desligar o ventilador? A TV está ligada na sala onde não há ninguém? Desligue, meu filho. E não esqueça, mantenha a caneta sempre no suporte. O filho não gostava que o seu pai o importunasse por causa dessas pequenas coisas. Ele teve que tolerá-las até receber um convite para uma entrevista de emprego. Assim que conseguir o emprego, devo deixar essa cidade. Só assim não haverá nenhuma reclamação do meu pai. Foram os seus pensamentos. Bem, quando estava saindo para a entrevista, o pai aconselhou: Meu filho, responda as perguntas que lhe forem feitas sem qualquer hesitação. Mesmo se você não souber a resposta, mencione isso com confiança. Ele deu a ele mais dinheiro do que ele realmente precisava para poder comparecer à entrevista. O filho chegou ao centro de entrevistas e percebeu que não havia segurança no portão. Embora a porta estivesse aberta, a trava estava protegendo-se para fora. Provavelmente era um incômodo para as pessoas que entravam pela porta. Então, ele colocou a trava de volta corretamente, fechou a porta e entrou no escritório. Em ambos os lados do caminho, ele pôde ver lindas flores. O jardineiro deixou a torneira aberta e a água na mangueira que não parava de jorrar. A água transbordava no caminho. Ele ergueu a mangueira e colocou-a perto de uma das plantas e foi mais longe. Não havia ninguém na área de recepção. Porém, havia um aviso informando que a entrevista seria no primeiro andar. Ele subiu lentamente as escadas. A luz que estava acesa desde a noite anterior ainda estava acesa às 10 horas da manhã. Ele se lembrou da advertência de seu pai. Por que você está saindo da sala sem desligar a luz? E pensou que ainda podia ouvir isso agora. Mesmo se sentindo irritado com esse pensamento, ele procurou o interruptor e apagou a luz. No andar de cima, em um grande salão, ele viu mais pessoas sentadas, esperando por sua vez. Ele olhou para o número de pessoas e se perguntou se teria alguma chance de conseguir um emprego. Ele entrou no corredor com alguma apreensão e pisou no tapete de boas-vindas, colocado perto da porta, e percebeu que o tapete estava de cabeça para baixo. Ele endireitou o tapete com alguma irritação. Hábitos são difíceis de esquecer. Ele viu que em algumas fileiras na frente haviam muitas pessoas esperando por sua vez, enquanto as fileiras de trás estavam vazias e vários ventiladores estavam funcionando sobre esses assentos. Ele ouviu a voz do seu pai novamente. Por que as ventoinhas estão ligadas na sala onde não há ninguém? Então ele desligou as ventoinhas que não eram necessárias e se sentou em uma das cadeiras vazias. Ele viu muitos homens entrando na sala de entrevista e saindo imediatamente por outra porta. Portanto, não havia como alguém adivinhar o que estava sendo perguntado na entrevista. Quando chegou a sua vez, ele parou diante do entrevistador com alguma apreensão e preocupação. O responsável pegou os certificados dele e, sem olhar para ele, perguntou: Quando você começa a trabalhar? E ele pensou: Poxa, é uma pergunta capciosa que está sendo feita na entrevista ou é um sinal de que me oferecem mesmo essa vaga de emprego? O que você está pensando? Perguntou o chefe. Não fazemos perguntas a ninguém aqui, pois acreditamos que, através delas, não seremos capazes de avaliar as habilidades de ninguém. Portanto, nosso teste é avaliar as atitudes da pessoa. Fizemos alguns testes com base no comportamento dos candidatos e observamos todos por meio de câmeras. Ninguém que veio aqui hoje fez nada para consertar a trava na porta, a mangueira, arrumar o tapete de boas-vindas, desligar os ventiladores ou as luzes funcionando inutilmente. Foi você o único que fez isso.
Por isso, decidimos selecioná-lo para o trabalho, disse o chefe. Ele sempre costumava ficar irritado com a disciplina de seu pai, mas percebeu que, graças a ela, conseguiu seu trabalho. Sua irritação e raiva pelo pai desapareceram completamente. Decidiu que levaria o seu pai também para o trabalho e voltou para casa feliz. Pense bem, tudo que os nossos pais nos dizem é apenas para o nosso bem, visando um futuro brilhante para nós. Uma pedra não se torna uma bela escultura se resistir à dor do cinzel que a lascou. Para nos tornarmos uma bela escultura e um ser humano de valor, precisamos aceitar admoestações que esculpem os maus hábitos e comportamentos de nós mesmos. É isso que nossos pais fazem quando nos disciplinam. Ei, não adianta machucar os seus pais quando eles estão vivos e lamentar quando eles partirem. Então, trate-os muito bem hoje.